Bem, então, ó, a isomeria espacial geométrica com carbonos insaturados por dupla. Então, veja, os carbonos da dupla devem estar ligados a dois ligantes diferentes. Então, veja bem, se você tem o but2eno, né? Então, olha só, se você pegar os dois carbonos da dupla, que terão ângulos de 120 graus, são carbonos trigonais planos, não é assim? Eu poderia pensar que esta cadeia carbônica aqui, ó, ela tem dois planos. Ó, poder pensar a parte de cima e a parte de baixo, tá vendo? Se você pensar que numa linha imaginária passando pelos dois carbonos da dupla, olha, os hidrogênios ficaram acima dessa linha e os grupos metila, né, abaixo. E quando isso acontece, pessoal, quando pelo menos dois grupos são idênticos, dois ligantes são idênticos, né, nós chamamos de cis, tá vendo? E caso contrário, ó, se eu passar uma linha imaginária por esses dois carbonos, tá certo? Então, o que aconteceu? Ó, um hidrogênio está acima, outro hidrogênio está abaixo dessa linha. Um CH3 está acima, outro CH3 está abaixo. Repara, ó, 1, 2, 3, 4 é o but2eno. 1, 2, 3, 4 é o but2eno. Só que quando pelo menos dois ligantes estão em lados opostos a essa linha imaginária, eu chamo de trans. E quando dois estão do mesmo lado, eu chamo de cis. Entendeu? Agora, o que acontece, pessoal, com esses isômeros espaciais? Ó, as propriedades químicas, elas são as mesmas, né? Mas as propriedades físicas são diferentes. O que são propriedades físicas? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. E aqui, olha, né? O que você percebe? Que o but2eno cis, ó, ele tem uma temperatura de ebulição mais 3,7 graus Celsius. E o trans? Mais 0,96 graus Celsius, né? E o que isso indica? Que eles podem ser separados, né? Por possuírem diferentes temperaturas de ebulição. Ó, temperatura de fusão, menos 139 graus Celsius para o cis. Menos 105 graus Celsius para o trans, tá certo? Eles têm uma solubilidade em água relativamente baixa, né? Você consegue dissolver 5 gramas de ambos em 1 litro de água. Então, isomeria espacial geométrica, também conhecida por cis-trans. Ligantes iguais em lados opostos, trans. Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Tranquilo? Um outro exemplo que nós podemos dar para vocês de isomeria espacial geométrica é com o 1,2-dicloroeteno, né? Et são dois carbonos, dupla, cloro no carbono 1, cloro no carbono 2. Lembra? Passo uma linha imaginária pelos carbonos, ó. Os hidrogênios ficaram acima e os cloros ficaram abaixo, né? Então, nós dizemos que os cloros estão do mesmo lado. Pessoal, esse é um prefixo latino, né? Cis, do mesmo lado, tá certo? Próximo de, né? Alguma coisa assim. Então, você tem cis, ó, no mesmo plano, e os dois hidrogênios também. 1,2 dicloroeteno. E aqui, ó,
eu tenho o cloro, né? Se eu traçar aqui a mesma linha, né? Ó. Então aqui tem uma linha imaginária, né? Que você divide os dois carbonos em duas partes, ó, acima e abaixo. Então, cloro para cima, cloro para baixo, então isso vai ser trans. Trans é através de, né? Então, esse é o significado de trans, o prefixo latino trans, tá bom? Através de. Então, trans 1,2 de cloroeteno. Você percebe que o 1,2 de cloroeteno se mantém, né? Agora percebam, você está vendo aqui? Cloro é um elemento muito eletronegativo, né? Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, na fila da eletronegatividade. É o terceiro da fila. De 0 a 4, o flúor tem 3,98 e o cloro tem 3,16 na escala Pauling de eletronegatividade. Então, o cloro é mais eletronegativo, ó. Você tem um vetor para cá, um vetor para cá, indicando que o momento dipolar é diferente de zero. Ou seja, essa molécula ela é polar, ela tem uma polaridade. Agora aqui, ó, tá vendo? O cloro atrai os elétrons para esse lado e esse outro cloro para o outro lado. Você tem um vetor para cá, um vetor para cá, que se anulam, e o momento dipolar vai ser igual a zero. E essa molécula, então, ela é apolar. Tá percebendo? Propriedades físicas diferentes.
Um outro exemplo que nós poderíamos dar para vocês seria com carbonos insaturados por dupla. Por exemplo, o ácido buteno dioico. But, 4 carbonos, dupla COOH. Então, reparem, uma outra maneira de eu representar a isomeria espacial é colocar os carbonos na perpendicular. Vejam, se eu fizer assim, eu passo a minha linha imaginária pelos carbonos, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, trans. C-OH, C-OH, em lados opostos, né? Através, trans. Então, esse é o ácido transbuteno dioico. Ao passo que, se eu montar a cadeia colocando os hidrogênios do mesmo lado e as carboxilas também, repara o que vai acontecer. Essas carboxilas estão muito próximas uma da outra. E se eu promover um aquecimento do ácido cis-buteno dioico, aqui, esse hidrogênio com esse OH podem combinar formando água e eu tenho um processo de desidratação. E C-O permanecem e o oxigênio, pessoal, vai se ligar com ligações simples com os dois carbonos. E esta função orgânica se chama anidrido. Percebeu? Então, você tem uma nova função orgânica, anidrido, com a eliminação de água. E essa desidratação só acontece com o ácido cis, devido ao fato das carboxilas estarem do mesmo lado. Já com o trans, as carboxilas estão muito distantes, né? Ou seja, estão distantes uma da outra, então não ocorre a desidratação com o trans, né? E o transbuteno dioico, ele também é chamado de ácido fumárico e o cis é também chamado de ácido maleico. Às vezes vocês poderão encontrar esses nomes nas questões. Pessoal, olha, propeno, butileno, 1,1-dicloroeteno. Vejam, quando eu faço o propeno, o primeiro carbono tem 2 hidrogênios. Eu chamo de ligantes iguais. No caso do butileno, os carbonos da dupla, né, que são trigonais. Hidrogênio é igual a hidrogênio. Eu tenho 2 ligantes iguais. 1,1-dicloroeteno. Olha o carbono da dupla. Cloro é igual a cloro e hidrogênio também é igual a hidrogênio, né? Então, se um dos carbonos da dupla apresentar 2 ligantes iguais, então esses compostos não apresentam a isomeria geométrica. Tudo bem? Entenderam?